Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 28 de julho, sexta-feira, né, galera? Sextou. Vamos ver o que aconteceu ontem no nosso Ibovão da Massa e no mundo, que fez aí a galera entregar a paçoca, né? Azedou tudo aí, colocaram água no chope, enfim, todos os jargões que a galera gosta de usar. Vamos entender o que ocasionou esse movimento, beleza? Antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você não tem conta na XP, tem aqui na descrição o link para abertura de conta. Não paga nada e você vai ter acesso aí a diversos produtos do mercado financeiro, beleza? E caso você esteja chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos que queiram ter informações com fatos e dados sem viés, beleza? Lembrando que aqui no canal, né, quando eu faço giro de mercado, todos os ativos que eu menciono, eu não estou dando nenhum tipo de call, certo? Não estou sugerindo compra e nem venda dos ativos, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer tudo com responsabilidade, beleza? Bom, quando eu abrir ali a tela do Ibovão, para você que está chegando agora, vai ter ali a carteira pública do Descomplicando Finanças, certo? Essa carteira não é para você copiar e simplesmente entender a mensagem que está por trás. Paciência e disciplina, você consegue construir um patrimônio com segurança, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos seguir aqui para entender o que está acontecendo ontem e depois vou falar um pouquinho o que aconteceu ontem, beleza? Bom, olhando ali a Ásia e Pacífico, fechou sem uma direção única, né? Destaque para o campo negativo foi o Japão, né? Nikkei fechou ali com 0,40% de queda, não foi a que mais caiu, mas eu vou mencionar o motivo do destaque e vocês vão entender ao longo do vídeo, beleza? Bom, o Japão manteve inalterada a sua taxa de juros e a sua política do controle sobre a curva de juros, certo? Então, isso acabou não caindo tão bem assim, né, lá para o pessoal que investe no Nikkei, né, lá em Tóquio. Então, a galera acabou liquidando um pouco mais a renda variável, certo? Bom, por outro lado, nós tivemos ali na China um simpósio sobre habitação, onde o ministro da Habitação defendeu taxas menores, né, hipotecas menores, para quem está comprando o seu primeiro imóvel e também não deixou de mencionar que precisa ter um esforço maior para poder entregar o que já está vendido, certo? Então, isso é uma das partes, né, dos estímulos que tem ali para poder aquecer o ramo imobiliário, né, o setor imobiliário da China que está enfraquecido. Lembrando que esse setor sendo fortalecido, isso tende a impactar na cotação do minério de ferro e, consequentemente, na nossa querida Vale. Beleza? Bom, olhando na Europa, a Europa também está sem uma direção única, né? Na verdade, só tem uma bolsa ali na Europa que está no campo positivo, né? Que é a FTSE 100, que é a bolsa do Reino Unido, né? Subindo ali levemente 0,11% de alta e o restante caindo. Nós tivemos o PIB alemão que não teve lá essas coisas, né? Veio em linha e agora a galera vai aguardar os dados de PCE, né? Que vai sair a inflação norte-americana, os dados de PCE para entender o que pode ocorrer para a próxima reunião do Fed, beleza? Falando sobre Estados Unidos, né? Tudo começou lá nos Estados Unidos, certo? Porque nós tivemos ontem o PIB norte-americano que veio acima do esperado, né? Acima do anterior. O PIB acima do anterior é acima do esperado. Com essa elevação do PIB, acabou ocasionando na cabeça do investidor que o Fed pode não estar no final do seu aperto monetário, certo? Então, nós poderíamos ter aí mais apertos monetários, porque nós temos mercado de trabalho forte, nós temos a economia, né, crescendo e crescendo num ritmo bom, né? A gente está falando da maior economia do mundo. Então, mediante o que vier sobre a inflação, né, o PCA hoje, isso pode fazer com que os investidores entendam que o Fed pode continuar o seu aumento da taxa de juros, né, para a próxima reunião, mais 25 base points, certo? Por quê? A galera já estava precificando, né, apostando que na próxima reunião não tivesse aí um aumento da taxa de juros. Show? Bom, esse foi um dos fatores. O outro fator que ocasionou foi que saiu, né, um relato de que o BOJ poderia não alterar,
né, poderia alterar a sua política, né, do controle da curva de juros. O Banco Central japonês, né, o Japão é um dos maiores detentores de títulos da dívida norte-americana, certo? Então, isso o que ocorreu? Uma mexida muito grande no mercado do tesouro americano, certo? Por quê? O investidor imaginou, né, e ficou com uma pulga atrás da orelha que o BOD poderia chegar no mercado e desovar os seus títulos, certo? Então, teve uma corrida nesse mercado, em conjunto com a questão do PIB, que o Banco Central dos Estados Unidos poderia subir mais ainda a taxa de juros. Então, começaram ali, teve uma liquidação no mercado norte-americano, que estava positivo, virou para o negativo. Em conjunto com isso, teve a declaração do Fed, né, que estava buscando aumentar ali o controle propondo, né, na verdade, um endurecimento nas regras, né, sobre o capital para os bancos. Isso, o que ocorreria, né? Poderia levar um aumento do custo do governo dos Estados Unidos e reduzir a disponibilidade dos serviços bancários, ou seja, teria mais um aperto. Com esse aperto, mais uma possível elevação da taxa de juros, isso poderia trazer problemas na economia norte-americana. Então, a galera deu uma liquidada ontem em relação a isso. Por isso que nós tivemos essa virada do humor, né, dos mercados, beleza? Então, por isso que hoje todo mundo vai ficar atento aí à questão do PCE, beleza? Bom, olhando aqui o nosso Ibovão da Massa, deixa eu ver se foi lá para vocês, foi certinho. Bom, olhando aqui o nosso Ibovão da Massa, o Ibovespa com isso cedeu aí 2%, certo? Fechando aí basicamente nos 50% da Fibonacci, peguei desses últimos 5, né, do último piso aí, da última subida do nosso Ibovão da Massa, certo? Então, viemos aqui da ponta dessa lateralização, que o Ibovespa começou a ter essa correção lateralizada, certo? E a partir aqui do dia, vamos ver o dia aqui, do dia 19/7, nós tivemos aí uma subida, né? Começamos a subir e viemos aí, estouramos a casa dos 120 mil pontos, chegamos a travetar ali, né, beliscar os 123 mil pontos e depois nós tivemos aí uma liquidação e tendo uma boa realização aqui na questão de 2% do nosso Ibovão da Massa, beleza? Olhando o que impactou, né? Desculpa, não somente a questão do que ocorreu no mercado norte-americano, conforme eu mencionei, que foi BOJ, né, Banco Central japonês, que hoje manteve a sua política inalterada, vai aguardar os dados de inflação norte-americano. Nós tivemos a preocupação por parte dos investidores, né, dos Estados Unidos, em que o Fed poderia não estar no final da sua política de aperto monetário, até porque o PIB veio forte, vamos aguardar o PCE. Isso fez com que mexesse muito nos mercados, né? Junto a isso, nós tivemos uma preocupação muito grande pela parte da Petrobras, né, que teve uma liquidação muito forte, né, 5% aí de queda da Petro. Isso muito impactado pela política de dividendos que vai ter na estatal, né, a nova política. Então, isso acabou causando um pouco mais de temor, né, por parte dos investidores, e a galera acabou sentando a pua na Petrobras, entendendo o que poderia ocorrer, certo? Então, tem um gap muito grande no que eram os super dividendos da Petro e o que pode se tornar os dividendos. Então, isso acaba reprecificando as ações. Então, a galera liquida para digerir a informação e depois voltar a comprar se for o caso, beleza? Cada um fazendo suas análises. A nossa querida Vale também teve a liquidação natural, porque sairia a divulgação do balanço, né, que veio da Vale ontem. E esse balanço da Vale, ele veio com diversos outros fatores, né? A Vale teve aí a divulgação do seu balanço caindo basicamente mais de 70% o seu lucro líquido, certo? E isso já estava em linha, né? Já estava em linha com o que era esperado no mercado. A maioria dos analistas já esperavam que teria esse tipo de resultado. Então, isso não foi a surpresa, né, no que tange a questão da Vale, beleza? Aonde que está ali a surpresa, onde a galera vai ficar se prendendo um pouco mais?
a questão de caixa da Vale. Caixa, então já acende uma luz amarela na questão do caixa. E nós temos também um outro ponto que é a reprecificação do minério de ferro, certo? Então a Vale chegou a divulgar uma reprecificação. Deixa eu até pegar aqui que eu deixei separado, mas depois eu fechei para vocês. Bom, tá aqui. Aqui a reprecificação da Vale, ela está saindo, né, de um previsto ali de 20 dólares a 21 dólares a tonelada para 21,50 a 22,50 a tonelada, né, para 2023. Até porque os analistas já ressaltaram pela questão da mudança, né, do câmbio, até porque o real se valorizou, né, frente ao dólar. Então vai ter essa correção tende a ter essa correção em relação ao custo do minério de ferro. Então, aonde a galera vai começar a acompanhar um pouco mais, certo? E com isso, com o resultado não tão bom assim, a Vale também trouxe uma série de outros pontos, né? Confirmou a parceria em metais básicos com a Ma'aden, né, que é um fundo árabe. O valor do negócio ficou em 3,4 bilhões. Vai distribuir juros sobre capital próprio, né, 8,2 bilhões de reais, equivalente a R$ 1,91 por ação, né? O pagamento vai ser dia 1º/9 e vai ser negociado ex-dividendos, né? Até dia 14 a partir do dia 14 de agosto, beleza? Então esses foram os fatores em relação à Vale. Ontem todo mundo estava aguardando esse ponto da Vale, beleza? O setor financeiro acompanhou os seus pares do mundo, né? Então teve uma liquidação muito grande, Bradescão da Massa caindo 2,2%, BBAS3, né, Banco do Brasil cedendo também 2%, Itaúzão também cedendo 2,2%. Então a galera liquidou e liquidou bem, né? Então lembre-se que quando tem uma liquidação forte em alguns setores, tem gente que apanha sem ter motivos. Show? Bom, agora, Vinícius, o que esperar para hoje? O que tem que esperar hoje é justamente os dados de PCE, beleza? Já vou botar aqui o... Ué, cadê o meu calendário? Ah, papai, o calendário não quer abrir? A gente abre outro. Vamos aqui. Só deixar tudo certinho. Tirar os impactos baixos. Bom, o que nós temos para hoje, né? Já vou passar aqui o calendário para vocês. Bom, nós tivemos aqui o PIB da Alemanha vindo em linha com o anterior, então sem crescimento, não teve muita mudança, beleza? Nós temos aí o IGPM, que já saiu aqui no nosso Brasil. O anterior era menos 1,93, né? Aí o consenso era menos 0,74, né? Veio 0,72, ou seja, veio melhor do que o esperado, e levemente acima do anterior, beleza? E levemente não, é bem acima do anterior. Vamos digerir esses dados. Vai ser bom, né? Vai ser bom para algumas ações aqui do nosso Ibovão da Massa, né? Que tem uma correção em relação ao IGPM, precisa de IGPM um pouco mais forte. E nós temos aí um bom cenário para corte da taxa de juros da Selic, beleza? Então, isso aqui pode reforçar que a esperança que na próxima reunião nós tenhamos aí um Copom cortando na casa de 50 base points, né? Que a galera já está querendo precificar isso, beleza? Depois nós temos aí o saldo orçamental nominal e a dívida bruta em relação ao PIB. Isso aqui é importante a gente analisar. Nós tivemos aí uma reclassificação no risco de crédito. Isso aqui pesa bastante em relação a isso também, beleza? Teremos a nossa taxa de desocupação, nosso mercado de trabalho, né? Por aqui, que vai sair às 9 da manhã. Mas a galera vai ficar olhando aqui o núcleo do PCE, beleza? É isso aqui que a galera vai entender, vai acompanhar. Beleza? Então, às 9h30 da manhã saem os dados de inflação norte-americana e isso vai impactar nos mercados, beleza? Porque se viesse muito forte o PCE, se o PCE vier forte, vai reforçar que o Fed vai subir mais taxa de juros. Então, isso pode vir a mexer com os mercados e fazer os mercados continuar uma liquidação. Agora, caso o PCE venha mais controlado, né, venha desacelerando, isso pode fazer com que o mercado que está
em alta hoje, né? Os futuros americanos estão tendenciando uma alta, né? Estão fortes lá fora, pode dar continuidade a essa alta e reduzindo ali o que teve de liquidação ontem, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora a Vale, como é que ficou ontem, né? Vale aqui fechou basicamente nos R$ 70,42, né? Ainda mantendo ali acima, testando a antiga linha de resistência como suporte. Então, vamos aguardar como o mercado vai digerir o resultado da Vale, até porque quando teve a divulgação no aftermarket lá nos Estados Unidos, a ação praticamente a ADR andou de lado, né? Não teve grandes movimentações, como falei, já estava esperado. E nós temos aí a nossa querida Petro, agora fazendo um candle, né? Uma mudança, né? Teve um candle sugerindo uma baixa, né? Basicamente fechando abaixo da média móvel de 10 períodos e a de 20 períodos, buscando aí a nossa antiga resistência, no nosso suporte aí, que são em R$ 27,92, né? Tende a vir agora a buscar essa região. Beleza? Bom, deixa eu voltar agora aqui para o meu rostinho lindo, né? E me despedir de vocês e dar um bom final de semana. Fiquem todos atentos aos dados de PCE, que são os dados de inflação. Esse dado é que vai mexer com os mercados hoje, está todo mundo aguardando. Vai sair 9h30 da manhã, a bolsa, o nosso Ibovão da Massa abre às 10h, às 9 horas abre índice futuros, né? Toda a parte de futuros, índice futuro, dólar futuro, abrem às 10, às 9 da manhã, beleza? Porém, às 10 da manhã abre o mercado à vista, né? O mercado de ações. E 10h30 abre o mercado norte-americano. Então, minha sugestão para a galera do Day Trade aguardem 9h30 a sair os dados de PCE, aí sim você toma algum tipo de posição. De 9 a 9h30, não opera, aguarda, certo? E a galera que está tomando posição, está construindo a sua carteira para o longo prazo, os ruídos do curto prazo não mudam nada, certo? Não mudam muita coisa, então só avaliem os fundamentos. Não deixem de conversar com o assessor de investimento de vocês para evitar que vocês façam algum tipo de lambança na carteira. Beleza? Porque os assessores têm acesso a relatórios de algumas casas de research, mais a relatórios de analistas que podem auxiliar vocês a tomar uma melhor decisão dentro do perfil de investidor de cada um. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês e um excelente final de semana. Valeu!